Right on the ground, let my eyes see everything around, all the wonderful things above my head. Olá, bons ventos! E ao som de Night Birds, de Darius e Whining Snow, esse som muito gostoso, né? Eu, montanista Fred Duclerc, apresento o podcast Reset Humano, com o episódio número 60 da segunda temporada em 2021. Minha convidada de hoje é a cientista doutora Clau Lisieri, com vários trabalhos científicos no Brasil e fora do Brasil, entre eles a Antártida. E o tema de hoje é Ciência nas Trilhas. Então, por aí você já vê o que nos espera. Hoje é um dia especial. Hoje, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 15 de dezembro de 1972, com a qual foi aberta a Conferência de Estocolmo, na Suécia, cujo tema central foi o ambiente humano. Eu costumo dar uma palestra onde falo de meio ambiente e pergunto e falo para as pessoas: quer entender o meio ambiente? Se autoavalie como você está. Se você tiver algo em desequilíbrio, significa que o seu meio ambiente, o seu ambiente pessoal, não está bom. Imaginemos isso no planeta. Se algo não está em equilíbrio, fica tudo desintonizado, fica sem harmonia, e aí aumenta a nossa responsabilidade, não é? A Terra é um corpo que, desde sua formação, vem tentando perder calor para o espaço. As erupções vulcânicas e outros fenômenos, como os geysers, são testemunhas da enorme panela de pressão que vem resfriando há bilhões de anos o planeta. Até determinado momento, o calor interno do planeta era alto demais para que as placas tectônicas, seu revestimento externo, mergulhassem no manto terrestre a um ângulo grande a ponto de causar o surgimento da superfície. A alturas como as do Himalaia, de até 8.000 metros. Há 600 milhões de anos, no entanto, a Terra resfriou o suficiente para que as placas pudessem afundar de forma quase vertical no manto subjacente. Este mergulho causou um rebote isostático da placa superior, que começou a se elevar a alturas nunca antes atingidas na história da Terra. Este é um exemplo de como tudo em nosso planeta se conecta. Seus processos internos fornecem as condições para que animais complexos como o ser humano vivam em sua superfície. Devemos cuidar para não haver alterações que acabem por destruir o nosso delicado equilíbrio entre as forças externas e internas em nosso planeta, construído em bilhões de anos de passos lentos e muito firmes. Existem evidências de formas de vida simples, como, por exemplo, as bactérias, quase tão antigas quanto o nosso planeta, que tem cerca de 4,5 bilhões de anos. A descoberta de vestígios desses micro-organismos podem sugerir que os elementos capazes de dar origem à vida aqui na Terra sejam comuns no universo, uma vez que durante a formação do planeta e do sistema solar eles já estavam disponíveis. Organismos mais complexos, porém, como os animais que conhecemos hoje,
surgiram há pelo menos meros 600 milhões de anos, aproximadamente. Foi nessa época que se formou a primeira cadeia de montanhas, parecida com os atuais Himalaias, resultado da colisão entre placas tectônicas. Com este texto de Fabrício Cachito, quero afirmar que ciência é fundamental. Você que está em seu carro ou está treinando, correndo, pedalando, caminhando na montanha ou simplesmente tomando seu café da manhã ou almoçando, muito obrigado por me ouvirem. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza na montanha e visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza e em nossa casa, no planeta Terra. Aqui, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. Minha convidada, Clau Lisieri, é bióloga, doutora em botânica e percorre sua vida profissional nas áreas da educação e ciência, principalmente voltada para as temáticas ambientais. Como ela diz, ama as atividades na natureza, sejam de coleta de campo ou recreativas. É lá que recarrega as baterias, onde tem as melhores inspirações, lá, na montanha, na floresta, na trilha. É como voltar para sua casa. Ela sempre afirma. Nasceu no interior do estado de Mato Grosso, numa cidade de 3.000 habitantes, em Glória do Oeste, na fronteira entre a Bolívia e o Brasil. Aventuras inesquecíveis que ela cita, certamente as idas à Antártida, em especial ter tido o grande privilégio de visitar esta massa polar e mais ainda de visitar, entrar, cheirar a cabana Discovery construída pelo Scott em 1902, frequentada posteriormente pela expedição de Shackleton, andar sobre Huacari, na White Island, um vulcão submarino ativo na Ilha do Norte, na Nova Zelândia. Ou seja, que aventuras, hein, Clau? Livros que indica Biofilia, que já citamos aqui em alguns podcasts, de Edward Wilson, sobre a conexão intrínseca do homem com a natureza. O Mundo de Sofia é sua segunda dica, de Jostein Gaarder, para quem é questionador de sua existência. E também cita, claro, as expedições à Antártida de Shackleton e Scott. A frase que ela cita e a que faz sentido na vida dela neste momento é um questionamento. Como é que posso melhorar? E serve para todos nós também. Clau Lisieri, uma enorme satisfação de te encontrar aqui no Reset Humano. E um dia especial, 5 de junho, no Dia do Meio Ambiente, você tinha que estar aqui mesmo nesta data. As portas do Reset Humano estão todas abertas para você. Seja bem-vinda. Let my hair right on the ground. Let my eyes see everything around. All the wonder. Poxa, Fred, que máximo esse convite para bater um papo aqui com você, neste espaço tão bacana do Reset Humano. Eu tive o privilégio de ser apresentada ao Reset Humano e, desde então, estou apaixonada pelo propósito deste projeto que, na verdade, tem muito a ver com os meus projetos pessoais e profissionais. Eu estou encantada com a maneira como o Reset Humano uniu pessoas e forças, vozes, que talvez estavam espalhadas por aí, se sentindo, sei lá, talvez solitários, e o Reset junta toda essa gente que vê a natureza como a própria casa. E aí, neste termo, natureza, inclui tudo, né?
inclui montanhas, florestas, oceanos, regiões alpinas e polares, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica. Eu realmente estou muito feliz por este contato. É como se eu tivesse encontrado a minha tribo e agora espero muito que essa tribo se estenda por todos os cantos, porque vejo que é uma fonte não só de informação, mas de acolhida, de trabalho em conjunto, que considere e respeita todas as vozes, incluindo aquelas vozes silenciosas, né? Que são as vozes da natureza, da floresta, da montanha. E o Reset traz à tona, né? Coloca na mesa para a gente discutir e ouvir. É um prazer enorme estar aqui com você, Fred, e espero muito que o amigo ouvinte também possa aproveitar desse papo, que tenho certeza que será um super papo. Clau, muito obrigado pela sua participação e pelas palavras, né? E vamos para nossas perguntas? Clau, existem evidências de formas de vida simples, como por exemplo as bactérias, quase tão antigas quanto o planeta, que tem cerca de 4,5 bilhões de anos. A descoberta de vestígios desses micro-organismos podem sugerir que os elementos capazes de dar origem à vida aqui na Terra sejam comuns no universo, uma vez que, durante a formação do planeta e do sistema solar, eles já estavam disponíveis. E te pergunto, o que é vida para você? Uau, começamos bem. Que pergunta, hein? Desde o início da humanidade, existem algumas perguntas que o homem sempre teve dificuldade de responder. Ao mesmo tempo que podemos encontrar inúmeras tentativas de respostas. E aí, entre elas, a gente pode citar algumas, né? O que é o amor? O que é felicidade? E o que é vida? Então veja, Fred, não é uma resposta simples, porque a vida não é simples. A vida não é linear e talvez nem deveria ser conceituada, deveria ser sentida, né? Mas eu posso usar um pouco do meu conhecimento como bióloga e junto às minhas conexões individuais, pessoais, para expressar o que é vida para mim. E aí, vida, para mim, é o resultado da catástrofe mais evolução. Talvez vai parecer redundante, mas vida é vida, morte e vida. É isso que acontece o tempo todo para que haja vida. Desde a organização dos arranjos minerais nas rochas, as células do meu corpo, as grandes explosões estelares. Agora, eu poderia buscar conceitos científicos na literatura científica sobre o que caracteriza um ser vivo. Isso seria talvez até mais fácil de te dizer, mas vida para mim é tudo. Os átomos que compõem o meu corpo, por exemplo, foram gerados pelas explosões estelares e estão espalhados por todos os lados. Todos os lados. A vida só é vida através do todo. Então, vida é tudo. Sou eu, você e tudo aquilo que nos mantém vivos. Clau, como os montanhistas, bikers, trekkers, etc., podem colaborar com a ciência e como a ciência pode orientar nossas pegadas, pedaladas, remadas, como por exemplo, quando eu estou na montanha. Sabe, Fred, é bem legal você me fazer essa pergunta porque me dá a possibilidade de falar um pouco sobre como vejo a ciência além das bancadas de laboratórios, além dos jalecos ou do martelinho na mão escavando para encontrar um fóssil, né? Essa visão clássica sobre a ciência e o cientista. Claro, essas figuras existem e são de extrema importância para a ciência, né?
a ciência clássica, a ciência básica. Inclusive eu faço parte dessas figuras, né? Também vou para as bancadas de laboratório, também uso jaleco. Mas o que eu quero dizer é que não somente dessa forma. Por quê? Em todos os locais, em todas as idades, podemos de alguma forma colaborar com a ciência. Mas especialmente, falando sobre sua pergunta, sobre os esportistas da natureza, poderíamos também falar de os nerds da natureza, né, que amam estar em campo, em contato com a natureza, sejam eles recreativos ou profissionais, eles podem contribuir diretamente para a coleta de dados científicos. E isso se chama ciência cidadã. O que significa ciência cidadã? Inclusive é um projeto, Ciência Cidadã, que significa a participação da sociedade na produção da ciência. E aí vou te dar alguns exemplos, Fred. Um montanhista que tem todo o preparo físico, mental, para chegar em áreas que são muitas vezes inóspitas, inalcançáveis pelos cientistas, podem fazer coletas de dados extremamente valiosas para a ciência. Vou dizer aqui o que escrevi lá no meu site. Não é preciso de um diploma avançado, de um doutorado, para coletar fezes de animais, fazer fotografias do gelo, da floresta, de pegadas ou coletar amostras de água. Você, por exemplo, Fred, você frequenta muitas regiões alpinas da Patagônia, né? Possivelmente tem, no mínimo em sua memória, o registro de alteração da paisagem ao longo dos anos que você frequentou ali. O quanto esse registro feito por você poderia contribuir para o conhecimento científico a respeito da perda de gelo dessa região, ou da modificação da floresta, da entrada de novas espécies, ou da distribuição, então, né, dessas espécies, seja da flora ou da fauna. Atualmente, já existem no Brasil projetos que fazem isso. Tem um projeto que visa monitorar o desenvolvimento de corais e conta com a ajuda de mergulhadores. E esses mergulhadores são recreativos ou profissionais e fazem o registro por fotografia. Então encaminha ao projeto, a esse projeto científico que tem por objetivo monitorar a alteração dos corais mediante a mudança climática. Recentemente também foi lançada uma rede de ciência cidadã no país. É possível a gente encontrar isso hoje facilmente, né, na internet, informações sobre essa rede. Então, quem tiver mais curiosidade, procure por este termo, Rede Cidadã, Rede da Ciência Cidadã, ou também, já vou fazer uma propaganda, se você me permite, Fred, explore um pouco mais lá no meu site, na página Ciência nas Trilhas, ou também pode entrar em contato direto comigo, caso você queira ter mais informação a respeito. Então, eu vejo que é uma via de mão dupla. Você, nerd da natureza, ajuda a ciência e ela te ajuda a ter um olhar mais valioso, respeitoso, grandioso nas suas trilhas, porque você começa a perceber mais. A ciência nos permite questionar, alcançar dimensões da vida onde até então estávamos limitados a enxergar devido à nossa visão centrada em nós mesmos. Muitas vezes nós vamos para as trilhas ou para as montanhas destinados a chegar no cume. E esse é o grande objetivo. E, na verdade, sou eu que estou no centro disso daí, né? Mas a ciência, e foi isso que me motivou a escrever, inclusive, essa página sobre ciência nas trilhas, ela nos permite observar todo o caminho com essa grandeza. Foi o que aconteceu comigo ao longo desse tempo, né, de andança e formação acadêmica. E então, de novo, que me levou a falar sobre esse tema, ciência nas trilhas. Eu andava por aquelas paisagens e ando, né, me perguntando por que as árvores que estavam na base da montanha não estão no cume? O que as impediram chegar? As espécies mudaram? O que isso implica na qualidade do clima que estou experimentando? Da base da montanha ao cume. O que fez e faz com que essa vegetação que estou vendo aqui
na região alpina seja tão diferente da floresta amazônica, da Mata Atlântica. Enfim, não seria interessante a gente entender a biodiversidade da montanha? A relação da altitude com a biodiversidade? Olha quanta coisa legal, Fred, eu teria para me acompanhar ao longo da minha trilha, não é? Bom, eu sou suspeita, eu acho que sim, mas sei que meu olhar de bióloga também interfere nisso, né? Sei que você esteve na Antártida a estudo, trabalho. E como é a vida dos pesquisadores na Antártida? A Antártica é uma paixão especial. Ter a oportunidade de fazer pesquisa no continente lado foi, ao mesmo tempo, um presente, como também a possibilidade de aumentar a minha compreensão sistêmica do funcionamento, do equilíbrio biológico. Não só biológico, mas também atmosférico, climático, sobre a importância do todo conectado. Estar na Antártica me trouxe muito essa visão da importância do todo conectado. Bom, mas sobre a vida dos pesquisadores na Antártica, é bastante diversificada e depende muito do tipo de projeto que este pesquisador executa. No meu caso, eu estive na Antártica por distintos meios. Fui a primeira vez através do Programa Antártico Brasileiro, onde eu conheci a região peninsular. Depois eu fui com o Programa Antártico da Nova Zelândia e cheguei até os Dry Valleys, conhecidos como os desertos da Antártica, que já fica na região continental. E uma terceira vez embarcada no navio de turismo. Então, cada uma dessas viagens eu teria histórias e experiências distintas para contar sobre a vida do pesquisador na Antártica. Mas, no geral, seria assim: alguns pesquisadores ficam embarcados, outros executam seus projetos na estação de pesquisa, no caso do Brasil, por exemplo, na Estação Antártica Comandante Ferraz, e outros acampados, como é o meu caso. E uma vez que nosso trabalho é de campo, aí é muita história, Fred. Eu tomaria muito tempo do amigo ouvinte e seu contando os detalhes. Mas posso garantir que é muito perrengue, muitas aventuras, muitos aprendizados, desafios com os colegas. Após semanas ali naquele confinamento sob estresse, mas também muitas parcerias, companheirismo e uma vastidão de silêncio, de solidão, que dá tempo para pensar na vida, viu? Clau, ouvindo você nas respostas anteriores, me fez lembrar 2 momentos muito interessantes que eu vivi, mas andando em montanhas. Por exemplo, a 6.000 metros encontrei fósseis marinhos, né? E isso no Marmolejo, né? Que é um vulcão extinto, bem antigo, nos anos centrais no Chile. E também no Peru, vira e mexe, quando passo por lá, tem um ponto, né, da travessia em Huayhuas, onde a gente vê fósseis petrificados. E estou falando de alguns seres vivos que habitaram em algum momento na Terra e são incríveis, né? E aí me vem o questionamento, né? Como conectar a ciência ao cotidiano do ser humano? Veja, Fred, muito mais do que percebemos, estamos fazendo, replicando ou usando dos conhecimentos da ciência em nossas casas, na nossa rotina, nas coisas consideradas básicas do dia a dia, sabe? Eu vejo o resultado da ciência na mesa do meu jantar, na roupa que visto, nos medicamentos e cosméticos que uso. O arroz que você come, que eu como, o milho, o feijão, são variedades desenvolvidas por cientistas. O sabonete antibacteriano, o creme dental, o filtro solar. Antes de chegar nas prateleiras dos supermercados, na nossa casa, passou por horas, muitas horas de trabalho
sendo desenvolvidos em laboratórios por um cientista. Na verdade, a ciência molda a nossa qualidade de vida, né? Desde o nosso movimento até a nossa segurança alimentar. E é incrível como não percebemos isso, Fred. É muito comum as pessoas perguntarem o que fazem os cientistas, o que é ciência, para que serve a ciência. Mas sabe, também não podemos culpar a sociedade por não saber disso. Devemos culpar o acesso limitado, restrito, mal distribuído do conhecimento. E nisso, nós pesquisadores também devemos assumir a nossa parcela de culpa, por não termos nos preocupado em fazer a divulgação do nosso trabalho. Mas vejo que isso tem mudado, ou está pelo menos mudando. Temos mais pessoas interessadas, temos uma série de perfis nas redes sociais com esses objetivos de divulgar a ciência e contribuir para que as pessoas comuns de todas as idades, culturas, possam se conectar com este conhecimento. Inclusive o Reset Humano, este nosso papo, é uma voz para a ciência fazer parte do cotidiano do ser humano, né? Clau, como você se descobriu cientista? Algo ou alguém te influenciou? Interessante que ser uma cientista não foi um plano traçado à risca por mim. Mas sei lá, de repente foi por outras forças, né? Vai saber. Fato é que eu não tenho um histórico acadêmico familiar. Meus pais não obtiveram nem mesmo o ensino fundamental completo. Minha mãe fez até a 2ª série. Depois foi tirada da escola. E eu nasci e permaneci até os meus 18 anos de idade em uma cidade muito pequena, com pouquíssimas oportunidades e, para dizer a verdade, sequer ouvia falar sobre ciência, além da disciplina de biologia que a gente vê na escola. Mas sabe que eu acho que este ambiente deve ter me influenciado de alguma forma. Aliás, talvez influenciou mais do que se fosse uma figura renomada. O ambiente e suas restrições, né, onde eu vivia ali, por si só me fizeram despertar para a curiosidade. Eu acho que o que move a ciência é a curiosidade, é perguntar por quê. Eu e meus colegas, né, de infância, minhas amigas, sempre brincamos na rua, criávamos os nossos próprios brinquedos, e aí já entrava a brincadeira de cientista, mesmo sem eu saber que isso era, de alguma forma, relacionado à ciência. Eu inventava perfumes, criava perfumes com as flores do jardim da minha mãe, colecionava cigarras, coitadas, colocava elas dentro de uma garrafa PET para ficar observando, e também peixinhos, pegava esses peixinhos com peneira nos riachos do sítio e colocava para crescer dentro de uma panela. Mas não era para comer, né? É porque não tinha aquário, colocava dentro da panela. Vê se pode. Mas a mãe deixava, a gente fazia. Então a ciência sempre esteve dentro de mim como talvez um estilo de vida, de ver a vida. Acho que é isso, Fred. Clau, já fiz essa pergunta de diversas maneiras para algumas pessoas que participaram aqui no Reset Humano, né? E quero fazê-la para você de uma outra maneira. O que você acha de trilhas em montanhas para ensinar ciência às nossas crianças? Acho uma ideia não somente fantástica, mas muito eficaz, Fred. Acho que a formação do conhecimento sendo adquirida, construída pelo próprio cidadão, ela é muito mais eficaz do que através de alguém, né, que chega ali com conceitos prontos, com informações prontas. Claro, a informação é extremamente importante, nós somos um veículo agora, né, eu e você, de passar informação, mas adquirir o conhecimento é muito importante que isso seja feito a partir do próprio cidadão, que ele construa essa formação de conhecimento. Principalmente a partir de oportunidades que são dadas
a eles, a nós, né, para vivenciar, praticar, experimentar. E esse conhecimento ninguém tira de nós, ele fica registrado. E o termo cidadão aqui, uso ele intencionalmente, porque acho que precisamos pensar nas nossas crianças como cidadãos, fazendo parte da sociedade. Vou dar um exemplo talvez simplista, né? Uma coisa é eu falar para a criança em sala de aula que não pode desmatar a floresta. Outra coisa é a criança ver, perceber, sentir a beleza da floresta e toda a biodiversidade que ela sustenta. Entende? Na primeira fala, em sala de aula, eu estou sendo talvez mais impositiva, restritiva. Na segunda, eu dou a chance para que ela construa sua própria percepção da importância da floresta. E Fred, eu amo estar com elas em campo. Não há uma criança que eu tenha conhecido até hoje que não se apaixone por algum tipo de flor, de bicho, de estar com os pés no chão, na terra. Mas nós, no geral, as restringimos desde pequenas. Usamos o medo para educá-las, né? A cobra é perigosa, o sapo é feio, vamos jogar sal no sapo para ele ir embora, o morcego chupa sangue, né? Ou de coloca seu chinelo porque vai sujar os pés, né? Ou simplesmente não damos explicações, apenas dizemos não ou apodamos, né? Então eu acho essa ideia de levar criança para as trilhas linda, não só para a ciência, mas também para o desenvolvimento humano. Me conta uma história que foi um grande reset em sua vida. Eu acho que minha vida é cheia de resets. Logo que te conheci, Fred, acho que te falei isso, que não tenho um histórico com montanhismo, né? Não tenho nenhuma história de grandes conquistas de cumes ou desafios, mas eu sempre estive lá, andando, e estou para dizer que quase sempre resetando. Posso dizer que na maioria das vezes que eu fui para as trilhas, fui sozinha porque precisava resetar. Mas ok, para contar uma história mais específica, vou voltar nas minhas experiências antárticas. Acho que essas são as mais fortes para mim. Eu tenho tentativas de diário de campo que nunca foram reescritos, né? Aquelas anotações que a gente faz para poder escrever a história e acaba ficando ali guardada na gaveta. Mas sei que lá tem escrito muitos resets. Bom, esse campo me veio agora aqui na memória, que foi um dos campos mais pesados que eu tive. Eu já estava lá na Antártica há um mês, acampada com uma equipe de pesquisadores neozelandeses. Alguns dias nós ficamos sobre o McMurdo Ice Shelf e depois nós fomos para os Dry Valleys. Eu estava cansada, e todo mundo estava, né? Mas eu tinha um acréscimo de não estar no conforto de falar a minha língua. Além de todo aquele tempo sem banho, apenas 2 trocas de roupas, comunicação zero com o mundo externo, além de rádios que nós passamos para a estação, e fazendo as necessidades fisiológicas em baldes, né? Já estava contando as horas nos dedos para ir embora. Eu amo a Antártica e tenho certeza que você vai ouvir a mesma coisa de todos que já foram para lá. É um lugar cativante e inspirador, né? Mas é pesado também. Especialmente para alguns campos é bem pesado. Bom, eu estava querendo ir embora já e o dia de ir embora chegou. E como o aprendido, né, no treinamento, desmontamos todas as barracas, exceto a barraca cozinha. Em caso de algum evento meteorológico, não permitir a nossa busca, nós temos essa barraca montada, né, para passar mais uma noite, enfim. É um esquema, né, de segurança do acampamento. Neste caso, o nosso resgate seria por um helicóptero.
E, infelizmente, o imprevisto aconteceu. Ninguém foi nos buscar. E foi por um motivo muito ruim. Um avião contendo 3 pesquisadores canadenses bateu uma montanha e todos os helicópteros foram destinados à busca. Eu te conto isso agora, Fred, e volto a sentir um pouco do que senti naquele momento. Minhas mãos estão geladas agora. E não é de frio, né? É um certo nervosismo. Não só ficamos ali, mas também com aquela notícia ruim. Nós já sabíamos que não tinha sobrevivente, né? Sobreviventes nesse acidente. E não sei se você vai concordar comigo, mas naquele momento você não consegue resetar nada. Está mergulhado nas emoções e no medo, né? Mas aí finalmente chegou o dia que fomos retirados do acampamento, chegamos na estação Scott, que é a estação da Nova Zelândia, e eu fui tomar banho e não conseguia parar de chorar quando eu abri o chuveiro e via a água caindo. Eu chorava, saía lágrimas assim sem controle dos meus olhos. Claro, eu também chorei porque eu achei que ia ficar careca. Eu não tinha lavado o meu cabelo por todo aquele tempo e meu cabelo era comprido, né, nesse acampamento. Então, quando eu lavei, caiu muito cabelo, ou já estava caído, mas preso ali. Fato é que a água correndo pela torneira se tornou uma das coisas mais lindas que eu já vi. E o fato de viver com essa restrição, eu aprendi muita coisa e também desapeguei de muitas coisas. E aí está um grande reset na minha vida, Fred. Clau, eu sempre digo que não dá para separar o Fred do Clerc, montanhista, do ex-executivo, né? E para mim sempre andaram juntos. Não existe essa separação para mim. Mas queria te perguntar se você quando vai para alguma trilha como cientista, dá para separar a Clau cientista e a Clau pessoa do dia a dia? Você tem algum hábito, algum ritual que pratica antes de ir para essas trilhas? Pode compartilhar conosco? Eu tento não levar o jaleco para as trilhas. Claro, jaleco aqui como uma representação clássica do cientista, né? Porque geralmente nestes momentos estou em busca de ser menos mental, sabe? E presenciar mais, vivenciar mais, sentir mais as minhas emoções. E a ciência, ela usa bastante o lado razão mental. Mas, para dizer a verdade, de um tempo para cá eu tenho criado isso dentro de mim, Fred. Não sei se você vai concordar que não se pode separar exatamente o eu profissional do eu pessoal. Essa coisa, sabe, que ficamos o tempo todo nos fragmentando. Eu sou no profissional uma coisa, eu sou no pessoal outra. Essa é uma relação profissional, essa é uma relação pessoal. Eu acho que isso não é bem verdade, porque a maneira como eu me relaciono com as pessoas dentro de uma empresa ou em uma trilha é de acordo com o que tenho dentro de mim, com a malinha interna que eu carrego. Então, estou falando isso para dizer que eu acho muito difícil me separar da cientista, mesmo estando nas trilhas. Meu olhar nas trilhas sempre vai ter um viés científico, mas procuro não buscar razão para tudo, sabe? Para não ficar cansativo para a mente. Ali tento deixar mais a natureza me ensinar, ela falar comigo, ao invés de eu formular perguntas e hipóteses. Mas sobre ritual ou um hábito, eu acho que tem um. Eu gosto muito de saber sobre a paisagem antes de eu ir para ela. Pelo menos um pouco, né, a respeito. E porque eu adoro olhar para as montanhas e imaginar como toda aquela imensidão se formou. Eu fico ali imaginando aqueles blocos de rocha assim, emergindo, o turbilhão de movimento que foi aquilo, dos novos encaixes, né? Um rio que corria para lá, agora corre para cá, os divisores de água se formando. Enfim, eu gosto de imaginar essas cenas. Mas para isso eu preciso ter uma base, né? Um pontapé, um mínimo de conhecimento. Então,
eu recorro quase sempre a um amigo geógrafo, também pesquisador antarticano, que eu amo de paixão. Vou falar o nome dele aqui, é o José Leles. Nós chamamos ele de JJ. E a última vez que fiz isso, por exemplo, foi explorando um pedacinho da Mantiqueira, ali em Gonçalves, na região chamada Terra Fria. E aí eu ligo para o JJ e pergunto para ele, como é que a Mantiqueira foi formada? Tem alguma relação com o surgimento dos Andes? Eu sempre acho que tem relação com o surgimento dos Andes, mas nem todo, né? Nem todas as nossas montanhas são explicadas pelo surgimento dos Andes. Mas aí ele me dá uma aulinha e eu gosto muito de fazer isso sempre que vou para um lugar novo. Aí eu adoro ter comigo um bom livro. Neste caso, né, da Mantiqueira, por exemplo, eu levei Mulheres que Correm com os Lobos e quase sempre vou procurar um livro que tem uma relação com o que estou buscando, né, processar ou resetar. E escuto mantras, amo escutar mantras nas montanhas. Tudo isso eu acho que é uma forma, né, de me ajudar a voltar para casa, de me conectar com aquilo que eu estou precisando, encontrar as minhas respostas, né, fazer essa conexão da minha essência, que é a mesma de todas as montanhas, de todas as paisagens, né, de todas as terras. Clau, seco. Para que você existe? Caramba, eu espero encontrar essa resposta o mais breve possível. Não quero passar uma vida sem significado para a minha existência, né? Ninguém quer. Saber a importância da nossa existência, para quem somos úteis, tenho certeza que isso nos mantém na luta encorajados. E o contrário, o não saber para que existo, nos enfraquece, né? Mas sabe que você me fez lembrar que é exatamente aqui que a ciência não pode explicar tudo? Se você tivesse me perguntado como funciono, como o meu corpo se mantém de pé, andando, como o meu coração funciona, eu poderia te dar respostas todas comprovadas pela ciência. Mas para que eu existo, a ciência não pode me ajudar a explicar. A ciência não explica, né, o significado da minha existência. E por isso parece ser tão confuso, tão intrigante e às vezes até desesperador, porque não temos ninguém para dizer isso a nós. Temos que encontrar essa resposta sozinhos. E me parece que as montanhas foram e são refúgios para muitos buscadores desta pergunta, né? Eu não vou conseguir te dar uma resposta pronta, mas vou te falar o que estou construindo a respeito disso. Talvez vai parecer até egoísta se não for além das minhas palavras, mas hoje eu sei que existo para expressar, vivenciar a minha própria essência. Eu existo para experimentar a minha própria existência, e isso deve bastar. Mas veja, preciso saber das necessidades da minha existência. O que preciso para o meu conforto, para vivenciar aquilo que me alegra o coração, que mantém meu corpo vivo e a alma calma, se assim quiser chamar esta parte humanamente inexplicável. Bom, eu estou na fase de conhecer o que é realmente importante para mim e entendendo que não sou e nunca serei autossuficiente, que sou dependente das partes externas, sejam elas das relações humanas ou com a natureza, então eu existo para essas partes também. E por isso, eu sou aprendiz e servidora de mim mesma, da natureza, de toda a gente e suas aventuras. Recentemente fizemos uma live juntos, eu, você, o Rato e a Carol, né? Sobre este assunto, mudanças climáticas e biodiversidade.
Estamos destruindo nosso planeta? Você concorda que, além das medidas imediatas, educar o ser humano é um dos caminhos para melhorar nossa condição de vida? Fred, eu estava assistindo uma série que se chama Consciência e vou usar um discurso de lá para falar deste dilema sobre isso que você me perguntou, né? Este momento que a humanidade está vivendo. Então, por um lado, temos cientistas dizendo que nós estamos vivendo no melhor momento da humanidade. Estamos mais ricos, mais pacíficos, mais saudáveis, mais seguros, mais longínquos. Por outro lado, cientistas como o renomado Stephen Hawking, o da teoria do buraco negro, né? Fala que nunca na humanidade se necessitou tanto um esforço coletivo para buscar o equilíbrio da vida na Terra. E que estamos no pior momento da humanidade. E ele dizia que se não fizermos nada, entraremos no caos. Então, ouvindo esses dois lados, podemos pensar que buscamos tanto para chegar no nosso melhor momento que isso está nos levando ao caos. Então, nós temos na literatura científica relatos já bastante definidos, né, que a degradação ambiental, a perda da biodiversidade, as mudanças climáticas são eventos que levam à instabilidade da nossa existência. E não são questões do futuro, elas estão acontecendo, são questões atuais. O futuro, na verdade, já será o caos. Não um evento acontecendo está agora. E sim, eu acredito que reeducar o ser humano, buscar reconectar a nossa essência natural, né? Eu falo reconectar porque já estivemos lá. A nossa ancestralidade sempre esteve conectada com a natureza. Ela se ajustava à natureza. Agora nós estamos fazendo a natureza se ajustar a nós. E a educação ambiental, a popularização da ciência, são ferramentas que vão contribuir para a gente reencontrar esse caminho. A deformação da nossa consciência sobre o funcionamento da vida, a maneira como nós estamos equivocados ou desinformados, né, sobre o funcionamento da vida, tem levado a essa destruição. E aí a gente já sabe, né, que uma sociedade desinformada, você vende a ela o que você quiser, você entrega a ela o que você quiser, você convence a ela do que você quiser. Mas o contrário também é bem verdadeiro. Uma população informada, ela é questionadora, ela é participativa. E pessoas que são informadas, incluindo de si mesmas, né, sabendo das suas necessidades, elas buscam menos no consumo. E o consumo hoje, o consumismo, né, hoje ele é tido como um dos principais inimigos da natureza. Bom, mas este é um outro assunto e estou talvez me perdendo no tema central da questão. Então eu vejo a educação, a divulgação científica, a popularização da ciência como ferramentas primordiais nesse processo de encontrarmos a melhoria da nossa existência, né, da nossa experiência humana aqui na Terra. Atualmente temos acesso a um gigante acervo de conteúdo através de documentários nas diversas plataformas de streaming, mas mesmo assim, o negacionismo à ciência é enorme, com baixa popularidade. Como popularizar a ciência nos tempos atuais? Você está muito certo, Fred, em dizer isso. Não é incrível como uma pessoa que faz uma dancinha no TikTok ganha milhares de seguidores, mas a ciência não consegue fazer o mesmo com seus conteúdos? Bom, eu acho que esse é um sinal de que precisamos, nós pesquisadores, divulgadores científicos, rever nossa forma de falar sobre a ciência. Mas também é preciso, por parte das agências de fomento,
a pesquisa, né, os ministérios, especialmente da educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, investirem em programas de popularização da ciência de maior alcance. As redes sociais estão sendo ótimas ferramentas, especialmente em tempos de pandemia, né? Mas também tem muita coisa ruim nas redes. Nem tudo que está lá é verdade e vem de boas fontes. Se procurarmos, por exemplo, no Instagram, tem vários perfis destinados à popularização da ciência. Mas também vejo que está ocorrendo uma deformação sobre o que é popularizar a ciência pelo próprio cientista, que coloca o seu currículo, a sua expertise, como centro do canal de divulgação. E esse endeusamento do cientista já nos atrapalhou muito nesse processo de facilitar o acesso ao conhecimento científico. A ciência, do meu ponto de vista, né, precisa ser vista como algo comum, não como algo endeusado, né, algo distante, inalcançável. Imagina se o interesse por entender, por acessar o conhecimento científico, tomasse proporções como o interesse por aprender maquiagem, jogar futebol, entender o que está acontecendo no Big Brother. Seria magnífico, não? Então eu acho que precisamos encontrar meios de falas mais simples, mais populares e investimentos nesses projetos de popularização para maior alcance. Quero te perguntar sobre uma palavra que movimenta e impulsiona pessoas, a realização de desejos, sonhos. Quais eram seus sonhos quando criança e quais são seus sonhos atualmente? Poxa, talvez eu irei te decepcionar agora. Mas sabe que eu não sou uma pessoa que define música preferida, filme preferido, lugares preferidos. Eu gosto de experiências e foi difícil entender isso em mim. E confesso que é bem recente que entendi. Antes eu achava que eu não tinha foco, que eu era muito de ficar quicando de um lado para o outro. Me cobrava por isso. Depois entendi que é o movimento e o novo que me inspiram. Então eu não defino muito os meus sonhos, eu penso mais nas experiências que quero viver. Não sei se me faço entendida, mas é que às vezes nós estamos enganados sobre a motivação de nossos sonhos. Às vezes você pode achar que é chegar no Everest, que precisa ir para lá a todo custo, mas na verdade foi aqui do ladinho, na Mantiqueira, que você sentiu o seu sonho realizado. Claro, eu sei, existem sonhos, né, materiais e sonhos que achamos que vamos realizar no material. São coisas diferentes. Mas de qualquer forma, eu sei que eu sou uma sonhadora, eu vivo olhando para o céu sonhando. Todos os dias eu procuro algum lugar que me dá vista para olhar para o céu e ali surgem alguns sonhos. Mas me esforço bastante para seguir o fluxo da vida, sabe? E me ajustar a ele sem muita resistência. E no meio disso, acabou que fui realizando coisas que antes nem eram sonhos e se tornaram grandes feitos na minha vida. Mas sobre os meus sonhos de criança, poxa, Fred, a minha infância tiveram vários marcos difíceis, sabe? E é bem possível, eu não me lembro muito bem assim desses sonhos, talvez fui um pouco limitada a sonhar alto. É possível que eu tenha sonhado como toda criança que não recebeu estímulos, né? Para sonhar, para criar os seus próprios sonhos. Eu tenho sonhado de repente em ser uma modelo, né? Criança, menina, sempre sonha, né, em ser modelo, cabeleireira, médica. E, bom, como modelo não deu porque não tive altura e nem sei me equilibrar bem nos saltos, né? Mas a verdade é que eu fui uma garota preparada para o casamento. Imagina, né? Crescendo numa cidade de 3.000 habitantes, né? Não tem universidades, né? Até hoje não cresceu muito além disso. Então a garota é preparada para casar, esse é o futuro.
E entre todas essas coisas que a gente já compartilhou até agora sobre os meus aprendizados, eu também aprendi a bordar. Aprendi a bordar ponto cruz, vagonite, rococó, sei pintar tecido. Tudo isso no meu preparo para o enxoval, para o casamento. E pode parecer engraçado hoje ou até mesmo careta, né? Mas sabe que sou bastante orgulhosa de ter vivenciado tudo isso? Também foi uma forma de me conectar com a minha ancestralidade. Hoje eu gosto de falar que eu sei fazer tudo isso, que aprendi com a minha avó, que aprendi com as amigas da minha mãe. Então eu me sinto, na verdade, muito privilegiada por ter experimentado todas essas vivências, mas também por ter tido a coragem de escolher, vivenciar e construir outras histórias. Mas voltando sobre o sonho, atualmente eu acho que tenho um sonho, ou ao menos um desejo. Eu tenho esse desejo de ter um projeto maior de divulgação científica. Talvez algo mais como uma ciência ambulante, sabe? Onde eu pudesse levar até regiões marginalizadas, negligenciadas, especialmente as crianças, essa oportunidade de experimentar de perto um pouquinho da ciência. Eu nunca tive acesso ao microscópio na minha formação básica, na minha infância. E sabe que tem um monte de crianças que ficariam loucas. Eu imagino que elas ficariam loucas só de observar um fio de cabelo no microscópio. Isso hoje é um sonho para mim, sabe? Porque a ciência precisa de você, Clau Lisieri. A Clau Lisieri é uma gota no oceano, né, Fred? Um grão de areia no deserto. Mas está lá, está compondo o oceano e compondo o deserto. Eu acho que eu gosto e acredito na minha maneira de ver a ciência, como uma aliada para a valorização da vida, para a conservação biológica, para a qualidade ambiental. E acho que posso ser útil, acho que posso ser esse veículo para compartilhar, para divulgar o quanto os resultados das pesquisas científicas explicam o funcionamento da vida, a beleza da vida, mesmo nas suas minúsculas formas. E eu gostaria de ser esse veículo para contribuir com o acesso à informação científica. Acho que posso ser útil para a ciência neste espaço de fala. E eu não só divulgo, mas também faço ciência. Tenho os meus projetos de investigação científica, especialmente sobre os ambientes aquáticos. E espero que através deles eu possa trazer informações que contribuam para a gestão, políticas públicas, educação e uma sociedade mais informada. Acabou. Acabou. Sempre brinco na última pergunta, né? Papo bom passa rápido, né? E que rico ter você aqui hoje, viu? E queria te perguntar qual a mensagem você gostaria de deixar para os ouvintes do Reset Humano nos 24 países que nos ouvem. Eu vou usar a sua pegada de montanhista, sua conexão com a montanha, e também acredito que muitos dos ouvintes do Reset têm essa pegada, né, essa conexão com a montanha, para fazer a minha reflexão, junto aqui com vocês. Precisamos parar para pensar se a montanha é vida ou é mercadoria, ou é fornecedora de minério que podemos cortar ao meio e vender as suas partes para muitas vezes serem transformadas em bugigangas que são distribuídas pelo mundo. Entender que entre as coisas que nós não conhecemos, não temos acesso ou não nos conectamos, estão coisas, estão sistemas que nos permitem estar vivos, que nos permitem existir. Então, por questões óbvias, eu não deveria destruir aquilo que me mantém vivo. Nós estamos perdendo a nossa identidade como parte da natureza e passando unicamente a exercer um papel de consumidor, de predador da natureza. E o básico da vida não é o arroz e o feijão. O básico da vida inclui também boas relações,
saúde mental, lazer. E todo esse básico, em conjunto, está inserido numa paisagem, é dependente do todo, né? Então, precisamos desenvolver uma visão mais sistêmica da vida e que isso seja no nosso dia a dia, o tempo todo, desde o acordar até a hora de dormir, né? Essa visão sistêmica, o que ela nos permite? Ela nos permite entender que ao abrirmos uma torneira, não é apenas uma água correndo pelo encanamento da casa, porque pagamos por ela. Não, é a água que vem da terra, vem da fonte, dentro de um sistema muito complexo, que precisa se manter em equilíbrio. E eu faço parte desse sistema. O mesmo ao pegarmos uma caixinha de leite na prateleira do supermercado, o quilo de carne cortado na vitrine, nada disso brota ali nos supermercados. O gado, a pecuária, consome uma parte gigantesca de água e contribui parcelas assustadoras para as emissões de gases do efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Então, precisamos desenvolver coletivamente um olhar sistêmico para tudo isso. Ao mesmo tempo, precisamos desenvolver esse olhar de gratidão, de respeito, de cuidado com a natureza. Rever a nossa maneira de consumo. Estamos sendo induzidos ao consumo o tempo todo e isso significa comer, moer, esmagar nossas montanhas, nossos rios, oceanos. E todos nós precisamos assumir esta responsabilidade. Nós somos e estamos responsáveis por esse cenário. Mas se formos responsáveis em construir esse cenário atual, também podemos ser para desfazê-lo. E se não mudarmos, se não fizermos uma revisão de nós mesmos, seremos eliminados desse jogo. Por fim, Fred, amigo ouvinte, precisamos mudar urgentemente a nossa forma de nos relacionarmos com a rede da vida. Dá tempo, e o Reset Humano está aqui na linha de frente para isso. E contem comigo. Let my hair right on the ground. Let my eyes see everything around. Clau, muito obrigado por aceitar e participar deste podcast aqui no Reset Humano. Muito gostoso falar com você, muito bom te ouvir. Gosto demais do seu conteúdo, da sua visão de mundo, né? Sempre muito rica. Foi assim na live que a gente fez juntos e vejo aqui se repetindo, né? Trazendo uma visão peculiar de quem vive ciência, de quem respira o meio ambiente. Aliás, uma responsabilidade de todo habitante no planeta Terra é cuidar do nosso meio ambiente e da nossa casa no planeta Terra. Criarmos uma harmonia propícia à vida é uma obrigação de todos nós seres vivos, humanos. Quer fazer parte do projeto Reset Humano? Nos siga nas redes sociais. Atualmente estamos nas principais redes sociais: Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook. Também estamos no Telegram e também alguns grupos de WhatsApp. O Reset Humano tem 4 podcasts por mês, sempre aos sábados, e disponíveis em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Amazon, Google, Apple Podcast, etc. É só procurar nos buscas das plataformas e digitar o nome Reset Humano, ouvido em 24 países. Quer receber e ser avisado do último podcast? Envie uma mensagem para o WhatsApp +55 Brasil, DDD 11, São Paulo, telefone 981650990, citando a palavra podcast, que enviaremos o link do último episódio. Espero que tenham gostado deste podcast e desejo a todos que ouviram até o final uma excelente semana, boas energias e bons ventos, e até o próximo episódio.
Muito obrigado.